Então, boa tarde a todos. Nesse momento, a gente inicia a nossa primeira reunião extraordinária do Conselho de Campus, do Campus Sorocaba. Essa reunião ela teve uma pauta única, né, que é a aprovação do orçamento do campus, Campus Sorocaba. Eu vou fazer, antes de passar a questão do orçamento, eu vou fazer um pequeno histórico, só para que vocês entendam o que está acontecendo, né, e por que esse orçamento está vindo para aprovação agora no Conselho de Campus. Então, no histórico que eu tenho vivido no Instituto Federal, o orçamento, normalmente ele chega ali no mês de agosto, setembro de todo ano, o governo federal manda, né, eles aprovam na LOA e mandam para as universidades, para os institutos, já o montante do orçamento. Este ano, que foi no ano passado, no ano 2020, esse orçamento ele atrasou muito, né? Então a gente foi receber essa previsão orçamentária da reitoria do IFSP, agora não me recordo se foi no final de novembro ou no comecinho de dezembro, né? Então, para que a gente possa elaborar, né, e passar por uma aprovação, isso daí. E aí tem uma outra coisa que também diferente que aconteceu, que nunca tinha acontecido antes, é o fato do orçamento do campus, do campus de todo o Instituto Federal, né, e das universidades federais também, ele foi aprovado na LOA, né, que é a Lei de Orçamentária Anual, apenas 40%. Então, do montante que nós temos previsto para o ano de 2021, temos aprovado apenas 40%. Então, esse orçamento que eu vou apresentar para vocês, ele representa 40% do total do orçamento do ano de 2021. Os outros 60%, eles dependem de aprovação ainda na Câmara dos Deputados. Então, num segundo momento, quando for aprovado esse 60%, ele vai novamente passar por esse conselho, né, para que a gente possa fazer a aprovação da proposta de gastos, né. E nesse caso aí, até colocar aí como uma dificuldade que a gente vai ter esse ano aqui, né, os 40% que nós temos aí disponíveis, então praticamente a gente consegue, a maioria dos recursos estão alocados nos contratos, né? Então, os contratos continuados do Campus Sorocaba, que é o contrato de limpeza, de manutenção, de vigilância, e telefone, as contas, né? A telefonia, internet. Então, por conta de no ano passado ter sobrado algum recurso, aí a Daniela, ela está na reunião aqui, ela vai estar apresentando para vocês. Mas só adiantando, foi deixado algum recurso do ano passado em restos a pagar. Qualquer coisa você entra aqui. Foi deixado em restos a pagar. Então, por conta disso, a gente teve até um pouquinho mais de recursos que a gente deveria ter agora. Então, eu vou estar passando aí a palavra para a Daniela, né? Só mais um, antes de entrar nessa pauta propriamente dita, ficou um informe que eu gostaria de dar, que acabou passando batido. Amanhã, no dia 27 de janeiro, até o dia 11 de fevereiro, vão estar abertas as inscrições para os cursos superiores
do campus Sorocaba aqui. É o curso de Pedagogia e o curso de Tecnologia e Gestão de Recursos Humanos. Então, se vocês puderem nos ajudar aí na divulgação, vai ser um curto período e ele vai ser por análise de histórico escolar do segundo ano do ensino médio, tá? Então, voltando, voltando à pauta propriamente dita, que é o orçamento, eu queria, antes de... A Daniela, ela está aqui do meu lado e ela vai usar o meu perfil para fazer a apresentação, tá? Que ela está com dificuldade de conexão aqui também, então ela vai usar nesse meu perfil aqui. Eu queria deixar aberto aí, antes de iniciar, se tem alguma dúvida sobre o que eu falei. Desculpa, no processo de seleção do curso superior vai ser só português e matemática, igual como funciona para o ensino médio, ou são todas as áreas do conhecimento? Não, vai ser matemática e português. Vamos estar lá no processo seletivo do concomitante e do integrado. Provavelmente deve ser as notas do histórico escolar do segundo ano, por conta de ter algum... não ter tempo hábil, de repente, para se usar do terceiro, né? E isso daí foi em função dos atrasos, né, que estão previstos aí para o Enem, né? Então, a prova foi anteontem, né, a última prova. Não existe previsão ainda calendária de publicação. Então, a gente correria o risco de começar um curso lá em maio, junho, né, ia comprometer todo o ano letivo. Então, nós optamos, né, com o Instituto Federal como um todo, aí, a maioria dos campos, aí, em fazer o uso da análise do histórico escolar. Aí, então, eu vou fazer o seguinte, sobre aquilo que eu falei, né, do tomo 1, do tomo 2 lá, eu acho que está claro, né? Então, foi aprovado o tomo 1, né, que é esses 40%. Então, a gente aguarda aqui no mês de março, abril, aí, seja votado pela Câmara dos Deputados essa segunda metade do orçamento. E, na verdade, assim, o que a gente vai dar para a gente realmente alocar nas demandas do campus, né, fora os contratos, mais na hora que chegar esse segundo tomo aí. Então eu vou... Uma questão, o que seria, na própria planilha aparece um limite 2020, a Daniela vai explicar essa planilha que a gente recebeu? Como é que vai funcionar agora? Tá. Vai. Mas assim, se eu já adianto, 2020, o limite de 2020, ele é o que nós tínhamos no ano de 2020 de orçamento. É só para ter uma noção? Como foi o ano 2020. Então a gente sempre deixa o ano anterior na planilha aqui. Mas ela vai sentar aqui, aí vocês podem ir perguntando para ela. Tá ótimo. Eu vou estar do lado, o que ela não respondeu, eu respondo, tá? Perfeito. E eu compartilhei, será que foi? Não foi. Acho que está ainda, tá pensando aqui. Agora foi, né? Foi. Eu vou tirar o... Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vou apresentar aqui a planilha do orçamento, né? A gente fez aqui, pensando nas possibilidades aqui, mais de atendimento de contratos que a gente tem ainda no começo do ano, né? Alguns contratos que vencem agora no primeiro semestre, então a gente tem que dar algumas prioridades, tá? Não sei se vocês estão me escutando bem, por causa da máscara, tá? Se qualquer coisa eu falo um pouquinho mais alto. Tá ótimo. Tá, obrigada. Então, assim, a
gente tem como parâmetro o limite de 2020, tá? Então, como o Denilson explicou, no tomo 1 foram liberados 41%, tá? Do orçamento aí previsto para 2021, que é de R$ 1.126.440, tá? Então, para material de consumo, a gente deixou aí uma previsão de gasto aí para esse primeiro semestre, R$ 4.264,40. Por quê? Teve alguns materiais que faltaram comprar aí do ano passado, material de artes, alguma coisa aí que a gente não conseguiu executar até o final do ano passado, então a gente vai acabar executando para esse ano aí, nesse começo de ano, tá? Diárias, a gente deixou aí um limite de 2.000 para esse começo de ano, até porque a maioria não está viajando mesmo, né? Como está sendo tudo virtual, então vai ser meio que impossível, assim, você utilizar esse valor ainda, né? Suprimento de fundos, a gente deixou um limite aí de R$ 1.000, a gente tem como base aí do ano passado 2.000, tá? Passagens aéreas. Para o começo do ano, nada. Daniele, desculpa. Oi? Você vai apresentar tudo e a gente levanta algumas questões depois ou pode ir perguntando durante? Como você prefere? Tudo primeiro. O Denilson falou que apresentar tudo primeiro, depois a gente abre. Tá bom, obrigado. Tá bom. Os que estão em amarelo, eles são os contratos continuados, tá? Limpeza, vigilância, manutenção, telefonia. Então, a gente deixou alguns valores, esses são os mais altos, que utilizam muito do nosso orçamento, né? E tem uma coluna do lado ali que é de restos a pagar 2020. São valores que sobraram do nosso orçamento do ano passado, que foram jogados nesses contratos desse ano. Então, a gente até teve um fôlego aí, né, de manter esses contratos para esse ano. Então, só para ter um exemplo, o contrato de limpeza, ele é 146 mil, né? E ele tinha um saldo aí de restos a pagar de 51 mil. Então, tá faltando aí mais ou menos 97 mil ali para complementar dele. Então, a gente jogou esses 96.937,50 para complementar nesse tomo 1, tá? A mesma coisa de vigilância. O que a gente pôde jogar, que sobrou do ano passado, foi 231 mil, tá? O contrato total é 263 mil, então boa parte a gente conseguiu utilizar aí do que sobrou do ano passado, né? E a gente vai precisar complementar aí o saldo, né? Na verdade, vai dar mais ou menos 40 mil ali. A gente vai utilizar metade agora no tomo 1, metade no tomo 2, tá? Pela previsão aqui. O contrato de telefonia, a mesma coisa. A gente utilizou do saldo de 2020 7.819. Para complementar ele, vai precisar de 1.290. O contrato ele é o total de R$ 9.110, tá? Pro ano, né? Aí aqui tem a reforma de bens móveis, custeio, né? A gente utilizou um saldo aí do que foi sobrando, que era o que seria assim, o mais necessário, né? Agora, alguma intervenção na instituição, aproveitar que não tem ninguém aqui, para fazer alguma manutenção, então a gente poderia utilizar aqui nessa reforma de bens imóveis, né? Fornecimento de alimentos, a gente deixou uma parte aqui, na verdade esse valor é do tomo 1, tá? Acho que o Denilson aumentou para 195 mil, se eu não me engano, aqui, né? O limite de 2020 era 184 mil, tá? Então, 132.500 para o tomo 1 e o restante para o tomo 2, tá? A máquina de reprografia,
Nesse momento, o contrato está suspenso, tá? Então a gente não tem nenhum gasto com ele. E está nessa incógnita de voltar às aulas ou não, para a gente ou ativar esse contrato novamente ou fazer um novo contrato, né? Ele vence agora no começo de fevereiro, né? Então a gente não tem essa ideia de quando voltaria às aulas. Então, ou suspende mais uma vez o contrato, ou cancela ele mesmo, né? Finaliza e realiza uma nova licitação assim que tiver uma previsão de volta às aulas, tá? Material permanente, acervo e material permanente de informática, num primeiro momento, a gente deixou como zero, porque houveram diversas aquisições no final do ano, tá? Computadores, acervo mesmo, teve bastante aquisição. E material permanente também. As bolsas, né, auxílio estudante, questão de bolsa, ensino, extensão e pesquisa, foram discutidos aqui, né, com o diretor educacional, a questão de 7 bolsas, né, durante o ano. 7, né? 7 bolsas para cada aluno aí, para cada área. E aí, dividido nesse primeiro semestre, 4 bolsas, tá? Daria o valor de R$11.200. Aí teria... 4 meses, né? Isso, 4 meses. Isso, 4 meses de bolsa, né? E aí teriam as férias e depois os outros 5 meses de bolsa, né? Que são 9 meses de bolsa no total. Material de consumo de informática, a gente colocou R$40.000, porque ficaram 2 softwares para aquisição que a gente não conseguiu o ano passado, né? Que seria um da área de gestão e um da área de indústria, né, Denilson? Então, por isso que a gente já deixou para adquirir agora nesse primeiro semestre, né? São aquisições que ficaram do ano passado. Então, a gente acabou colocando aí os 40 mil desse material de consumo de informática. Não é que vai para a informática, porque ele é considerado material de informática, né? Comunicação de dados, internet, é outro contrato de internet. Então, a gente tem esse contrato. O contrato ele é um valor de praticamente R$40.000. A gente deixou ali do resto a pagar R$16.700. E aí a gente vai complementando da mesma forma que eu falei lá dos outros contratos anteriores, né? Então, R$3.274,50 no tomo 1 e no tomo 2 a gente complementa para o que falta, né? Água, energia elétrica. A gente tem uma previsão de gasto, tá? Isso é uma previsão. Então, agora o nosso gasto vai aumentar a princípio, né? Porque temos 2 escolas, que anteriormente o Polo Monsenhor, ele não contabilizava nos gastos do nosso orçamento, né? Ele era pelo governo do estado, então a gente tem mais esse gasto aí. Deixa aqui abaixo. E a mesma coisa a energia. Então a gente tem isso daí como previsão, tá? Você está conseguindo? Não, estou pelo meu, aqui no e-mail. E o serviço de manutenção, o nosso contrato ele é de 150 mil. Então a gente tem utilizado dos recursos de restos a pagar 87.500 e provisionado aí para o tomo 1, 62.500. E indenizações e restituições, que é a questão de pagamento de passagem de ônibus para quem não utiliza o veículo oficial, né? A gente deixou como referência os R$1.000 que foi do ano passado e para o tomo 1, R$200, tá?
totalizando aí R$ 461.840,40, que foi o liberado no tomo 1 pela reitoria, referente aos 41% do total do nosso orçamento. Tá? Eu vou passar a palavra para o Denilson, mas eu estou aqui do lado, se tiver algum questionamento, eu respondo também. Se quiser abrir para o Ronaldo, eu tenho que questionar da vaga. Bom, pessoal, fica aberto aí, então, para as perguntas aí. O Ronaldo tinha manifestado o interesse de perguntar. Então... boa tarde. Eu tenho algumas dúvidas, mas a construção mesmo da tabela, que eu realmente não entendo, só para entender um pouco aqui. Aqui no limite é só para ter uma noção do que foi gasto em 2020, né? Foi previsto para 2020. Tá. E o que está sendo previsto para 2021? Foi previsto em 2020, a gente não gastou tudo. Entendi. O que não gastou está no resto a pagar, né? Isso. E o que está sendo previsto para 2021? Porque o tomo 1 é só 40%, né? E aí eu tenho que fazer mais 60% para saber qual é o total de 2021? Então, na verdade, o tomo 2, ele não tem a garantia que venha os 59%. Entendo. Então, a partir da liberação do tomo 2, e aí a gente vai ter que esperar mesmo a aprovação lá dos deputados, é que a gente vai adequar. Não é certeza que a gente vai ter o orçamento total, entendeu? Então. Eles liberaram o tomo 1 em cima desse orçamento de R$ 1.126.440. Entendi. O tomo 1 é liberado em cima desse valor. Mas então, o tomo 2 a gente não tem certeza. Então, a partir da votação lá dos deputados, é que a gente vai ter certeza. E por isso é uma nova aprovação. Então, daí uma nova lua. Entendi. Nova lua. Então, esses 40% é baseado em 2020. Tá. Isso. Aí, quando eles aprovarem o tomo 2, aí é que a gente vai ter que adequar tudo dentro do valor que for aprovado. Tudo que está em amarelo são os gastos fixos, que os que estão somando aqui 8.279, 82.200, é isso, 820, acho que é lá em cima. Lá em cima tem um em amarelo. Tudo que tem em amarelo na planilha são os gastos fixos, Isso. São os contratos, né? Os contratos continuados. Certo. E nos restos a pagar são o que sobrou de 2020, mas aí sobrou exatamente dessa área, por exemplo, o de limpeza. Tem R$ 51.562,50. Isso sobrou do orçamento previsto para a limpeza do ano passado ou não? Como é que foi feita essa distribuição de restos a pagar? Não, é que assim, sobrou no custeio, né? O orçamento ele é dividido no custeio e capital. No custeio, sobrou X valores, aí a somatória aqui do que deu ali no resto a pagar, né? Isso. Então, a gente verifica até quando é a execução do contrato. Um exemplo, esse contrato da limpeza, ele vai até maio. Então, a gente pode colocar o resto a pagar até o fim do contrato, então até maio. A gente não pode jogar ele até dezembro de 2021, entendeu? Entendi. Então, até maio ele é executável pelo resto a pagar. A partir de junho, ou vai ser aditado esse contrato, ou vai ter um novo contrato, seriam valores referentes ao orçamento desse ano, né? Que a gente não pode utilizar para uma despesa que a gente não sabe se vai ocorrer ou não, né? Concordo. Então, os que são gastos fixos que estão em amarelo, esses valores do tomo 1 são valores anuais ou eles também são previstos por um determinado período? Agora, sei lá, os 6 primeiros meses, como é que esses valores eles estão pensados para o ano? Esses valores que estão amarelos, está perguntando se ele já foi calculado como anual. Isso. Eles são anuais, tá? Porém, pode haver modificação. A previsão, viu, Ronaldo? Porque, por exemplo, a gente pode fazer assim,
uma nova licitação e cai o valor. Ah, Em vez entendi. de ser, por exemplo, ela falou do contrato de limpeza. Então, o contrato de limpeza, a previsão dele é 145 mil. Vai que uma empresa aí, ela no pregão lá, ela dá um lance lá e faz 140 mil. Então pode cair. Como pode ser um pouquinho mais também. E aí, esse pregão, ele é anual ou ele... Desculpa, não queria interromper. Anual. É anual. Então, agora anual. ele vence quando? Tem que fazer um novo pregão quando? Por exemplo, de limpeza. Então, esse contrato, ele vence em maio. Ah, tá. E o de vigilância então, também. assim, Aí eles estão para vencer e aí eles vão ser recalculados. Vigilância, são 2 contratos, tá? Um vence em dezembro, se eu não me engano, e o outro começou agora. Agora, dia 15 de janeiro. Então, assim, são contratos que é possível a prorrogação ainda, né? O aditamento desse contrato, né? São contratos que tem essa possibilidade. Então, no aditamento, você vai ter um complemento de valores, né? Pouco, mas aí depende tanto do fiscal quanto da empresa de querer aditar esse contrato. Se nenhum dos dois quiserem, tem que fazer uma nova licitação, né? Daniel, tem como a gente ter acesso para a gente só ter uma noção de quando é que esses contratos vencem, quando é que vão ser renovados outros, quando é que é previsto esses novos pregões, só para a gente ter uma noção melhor disso, né, de como está distribuído. Então, acho que se for possível, eu faço essa sugestão, tá, para ser encaminhado. Oi? Sem problemas. Ah, perfeito. E eu fiquei aqui... E o Ronaldo, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem no site, viu? Ah, tem no site? Ah, então tá. Então eu vou dar uma olhada também no site. Eu vou verificar, tá? Se não tiver, a gente disponibiliza. Tá ótimo. E aí, uma coisa assim, por exemplo, o de alimentação, ele está sendo previsto aqui no valor de 132.500. Como é que ele está sendo previsto agora nesse contexto de ensino remoto, de não ter aulas presenciais? Como é que vai ser feito isso? Então, a Marli, ela tá aí, ela é fiscal desses contratos aí, ela até pode endossar aí do que eu estou falando, né? Anteriormente era entregue, né, as marmitex e os lanches todinho, né, achocolatado e o pão com margarina, né? Então, a partir da pandemia, né, houve o contato com a empresa, né, para modificação desses itens. No Marmitex, foram feitas trocas de Marmitex por cesta básicas, né? Então, teve a chamada pública lá pelo pessoal sociopedagógico, dos alunos e tal. Então, fizeram um cálculo lá de quantas Marmitex dariam uma cesta básica para atender tantos alunos. Mesma coisa do pão com margarina e o achocolatado. Foi realizada a troca do pão com margarina por biscoito, bolinho industrializado. O achocolatado continua sendo a mesma coisa, mas nesse sentido, né? Enquanto houver a pandemia, vai ser mantido dessa forma. E também, isso pelo campus, né? E também teve a ação da reitoria, foi a compra da cesta básica também, que foi realizada pela reitoria e entregue pelos campos, né? Mas a ação do campus foi essa, de trocar a Marmitex por cesta básica e no caso do pão com margarina, os alimentos secos aí. Entendi. Daniel, eu vi que aqui na planilha não está sendo previsto materiais permanentes e tal, mas está tendo expediente no campus, né?
Sim. E aí, como é que vai funcionar sem previsão para material permanente, se está tendo expediente? Como é que está sendo pensado essa? Nesse primeiro momento, né, Ronaldo? Porque, assim, o ano passado, a gente acabou adquirindo bastante coisa no ano passado, que acaba suprindo as necessidades, né? Então, assim, no tomo 1, a gente optou por não disponibilizar orçamento, né? Para priorizar outras áreas, né? Então, por isso, não foi disponibilizado para esses materiais permanentes, acervo, permanente de informática, né? Perfeito. E o Ronaldo, tem uma outra coisa que acontece também, vocês não estão me vendo aqui, mas eu estou do lado da Daniela aqui. Tá? Imagino que sim. É assim, o capital, agora, como esse tomo 1, ele vai ser praticamente para esse primeiro semestre que a gente vai ter que passar com ele, né? O segundo semestre vai ser aprovado, vem 60% ou alguma coisa tem que vir. Senão a gente não vai conseguir dar conta, né, do nosso funcionamento. Em regra, os recursos de capital, que é para comprar material permanente, que é para fazer o investimento, né, no material permanente, né? Sim. Ele só vem depois do mês de abril, maio, né? Então não adiantava a gente colocar agora no orçamento isso daí, sendo que não está disponível, não chega antes de maio esse recurso de capital. Então não fazia muito sentido a gente colocar também, mesmo que tivesse, né, colocar recurso em capital nesse primeiro momento. Esses 60%, normalmente eles vêm em qual período do ano? Ou não? Ou independente? Porque eu acho que a LOC é aprovado que então, nunca aconteceu isso, Ronaldo. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Pensei que era corriqueiro. É a primeira vez. Sempre o orçamento ele era aprovado 100%. Às vezes havia o contingenciamento, que é uma outra coisa. Entendi. Então, eles aprovavam e depois contingenciavam, né? Entendi. Dessa vez eles estão aprovando. O ano passado houve uma coisa parecida, só que foi invertido. Eles aprovaram 60% e recolheram, né? 40%. Esse ano eles aprovaram 40%, né, e deixaram esses 60 aí, e era uma forma deles usarem, né, isso aí como uma moeda de troca com o próprio Congresso. Imagino que sim. O governo federal, né, na hora de aprovar uma outra coisa, né, então é um jogo político que tá aí, que está acontecendo, né, e a gente tem que dançar conforme a música aí, né. Entendi. Os 40% ano passado, eles chegaram em mais ou menos qual período do ano? É porque, assim, eu fico... uma preocupação que eu imagino vocês ainda na gestão, né? A gente também, não, nós todos somos gestão aqui, preocupado quando a gente pode ter esse dinheiro disponível, porque 60% a gente está falando de mais da metade, né, do orçamento da instituição, né? Então a gente fica preocupado também de como isso pode afetar também, né, no final, a saúde das nossas contas, né? Vocês trabalham com alguma previsão? Como é que é? Então, é assim, Ronaldo, o que acontece? Eles podem aprovar esse tomo 2 em abril, maio, isso aí vai depender então a gente depende nisso daí também do presidente do Congresso lá, né? Quando ele vai colocar em pauta, né? A aprovação do tomo. Mas vamos imaginar que correndo tudo bem, ali por abril, maio, se aprova isso daí. Essa aprovação, ela não quer dizer que a gente já vai receber esse orçamento. Ainda assim, vai depender da liberação do governo federal ainda, né? Então, e como pode ser, por exemplo, que se eles liberem esses 60%, e o governo federal ele pode contingenciar isso daí que foi aprovado, né? É uma coisa que é possível também. E assim, então, pode ser que chegue. A previsão é que no segundo semestre, né? Então vamos imaginar lá, julho, agosto,
a gente tem esse recurso disponível aí. Mas aí, assim que for aprovado, a gente já deve fazer uma rodada junto com as áreas aí, né, com as coordenações aí, para já ter uma proposta, né, de gasto, né? Mesmo que ele não esteja na conta ainda, mas por enquanto o que tem garantido é só o tomo 1, né? Então a gente está dependente, não passou pela LOA ainda, né? Entendi. Precisa de uma lei orçamentária ainda para que a gente coloque ele em... Então, Daniel, em relação ao... Desculpa, pode concluir. Era só isso mesmo, né? Então, a previsão, assim, isso daqui é uma previsão, é um chute que eu estou dando, tá? Julho, agosto. Tá. Daniel, em relação ao tomo 1, qual a diferença de material de consumo para suprimentos de fundo de consumo até 8.000? Qual a diferença dessa separação? Suprimento de fundos é cartão corporativo, né? Ah, tá, entendi. Aí, assim, é só uso emergencial, extrema urgência mesmo. E por que até 8.000? Porque é o limite de gastos impostos pelo Ministério. Tem portaria, entendi. tem tudo, entendeu? Entendi. Então, aí, assim, ele é limitado, ele é muito chato de utilizar. Imagino que sim. Assim, é bem complicado, sabe? Eu não sei como que as outras pessoas conseguem gastar bastante. Então, assim, a gente evita ao máximo de utilizar isso daí, só a extrema urgência mesmo, né? Caso de necessidade. Assim, Por exemplo, furou uma caixa d'água, né? E aí, assim, é uma coisa que não tem jeito, tem que ser muito rápido, não tem como fazer licitação. Tem que chamar um encanador, por isso que tem dois aí, tem suprimento de fundos de mão de obra e de material. Eu ia lhe perguntar exatamente. Então, um é para comprar material para o serviço e o outro para pagar o prestador. Esse de pessoa jurídica, né? Tá falando? E aí todos são cartões corporativos que podem ser usados num caso de emergência. Sim. Ah, entendi. Tá, eu fiquei em dúvida o que é esse suprimento de fundos. E o que é essa indenização e restribuição ao último item? Item de passagem de ônibus. Aí só tá R$200. Então, assim, o pessoal que não usa o veículo oficial, às vezes, para fazer... Vai ter que ir na reitoria e utiliza ônibus. Ah, entendi. Então, assim, a escola não paga a passagem. Então, o servidor compra a passagem e pede a restituição. Então, esse valor é para fazer esse tipo de pagamento, né? Restituir a passagem que o servidor comprou. Então, a gente, assim, deixa aí como base os R$1.000, né? Que foi de 2020. Mas para o tomo 1 a gente deixa R$200. Até porque não está sendo utilizado diária, nem viagens, nada, né? Então, é só para ter mesmo, caso tenha alguma indenização, nesse sentido, para pagar mesmo. Ah, entendi. Os serviços de manutenção é o quê? Que tipo de manutenção é esse? O logo de cima, o 339R. Ah, tá. Toda manutenção predial, né? Eu não sei se você... Pura isso? Não sei se você conhece o Rafael, que trabalha na manutenção. Nós temos um contrato. Temos um contrato, Ronaldo. É um contrato que faz manutenção. Então, tanto de pintura, tanto de elétrica, troca de filtro aqui dos bebedouros, arrumar o ar-condicionado, fazer a poda lá das gramas lá, né? A roçada das gramas, mudar aqui o layout aqui do Santa Rosália. Então, é a empresa que faz. Nesse contrato de manutenção aí que a gente paga e eles que fazem. Então, é esse serviço de manutenção aí que a gente tem. E agora já está sendo previsto logo no início do ano, já tem um gasto já disso. Sim.
Eu só não me recordo quando é que vence o contrato deles, mas é antes do meio do ano, se eu não me engano. Ah, é um contrato anual. É. Entendi. Tá. Acho que era basicamente as minhas dúvidas maiores eram esses itens, esse que a gente eu não sou uma pessoa familiarizada, né, com isso, a gente vai tentando aqui, vai tentando entender. Não sei se esses demais mas qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Sim. Eu vou perguntando, que uma hora a gente entende, outra hora a gente olha de novo, precisa entender mais um pouco. Mas apresentação. E aí a gente verifica lá no site, né, se tem a disponibilização lá das datas dos contratos, né? Se não tiver, eu já solicito para publicar lá sem problema nenhum. Por favor. Não tem o porquê não publicar, né? Então, isso daí também tem no site da transparência, tem os valores, tem tudo lá. Então, não tem problema. A gente solicita lá sem problema nenhum. Tá? Ótimo. Se não tiverem mais dúvidas, eu vou passar a palavra ao Denilson, né, para solicitar. Eu tenho. Pode falar, Marli. Eu tenho só uma dúvida em relação à alimentação. Não tinha ficado restos a pagar da alimentação? Esse que foram entregues hoje não é relativo aos restos a pagar? Não, Marli, o contrato está vigente ainda até dia 4 de fevereiro. Então, ele não entra nos restos a pagar. Não? Não. É porque ele está dentro da vigência. A minha pergunta é porque, assim, o Denilson tinha falado que se não usasse o dinheiro ia ter que devolver. Sim. É porque é relativo ao ano anterior, que é uma coisa totalmente diferente do que restos a pagar. O contrato, ele começou dia 5 de fevereiro, né? Então, ele vai até dia 4 de fevereiro do ano posterior, né? Então, ele começou dia 5 de fevereiro de 2020, vai até dia 4 de fevereiro de 2020. Então, assim, se não houvesse a previsão de utilização daqueles valores, se não fosse entregar tanto o pão com margarina, lá que foi a troca pelos bolinhos e os biscoitos, e também o achocolatado, e a questão das marmitex que vão ser transformadas em cesta básica, se não houvesse essa troca ainda até a finalização do contrato, aí sim a gente iria utilizar aquele valor para jogar nos outros contratos, né? Mas isso até dia 31 de dezembro, tá? Hoje já não dá mais. Tipo, se hoje você falar assim, Denilson, não vai fazer mais nada com esse contrato, não vai ser entregue a cesta básica, não vai ser entregue mais nada, aí a gente perde todo aquele valor que sobrou, né? Entendeu? E não é dúvida, na verdade, assim, a diferença de valor é tão grande que me surgiu uma preocupação. Aqui, lá embaixo, sobre energia elétrica, que a previsão de gasto é 170 mil, é isso? Do ano passado? Isso. E esse ano, no primeiro tomo, 40 mil. É isso? Isso. E eu achei muito pouco, assim. O que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? É que assim, hoje, ainda, lá no Monsenhor, a gente não está pagando, tá? A gente não está pagando ainda. Então, assim, enquanto não tiver essa transição das contas, que é do governo do estado, para o Instituto Federal, o responsável é o governo do estado. Então, lá, por enquanto, a gente não está pagando. Aqui, tinha uma média de consumo de 8, 9 mil reais por mês, quando tinha aula. Hoje, esse consumo está em 3, 2,5, 3 mil reais, entendeu? Então, esses valores de 40 mil aí, até chegar o meio do ano, ele é suficiente. É suficiente para suprir a necessidade do campus, entendeu?
Porque hoje, assim, são poucos servidores que estão vindo para cá, né? A gente não tem alunos, então caiu muito a demanda pelo uso da energia aqui. Então, por isso esse valor no tomo 1. E aí, distribuindo dentro das outras possibilidades aí para poder utilizar, né? Senão a gente teria que jogar, vamos dizer, a metade, né? Para os primeiros semestres, né? Que seria 85 mil. Você já deixaria de atender bastante coisa aí também, né? Daí, nesse caso, por exemplo, se a gente tivesse que fazer isso daí, a gente ia ter que sacrificar, por exemplo, as bolsas, né? Para colocar na energia elétrica. Mas aí, assim, esse valor que está aí previsto aí, eu acho que a gente espera, né, pelo menos, que seja suficiente. Entendi. Não, agora ela explicando, porque eu fiquei olhando assim, eu falei, mas... E aí eu não fiz esse cálculo, né, que agora a nossa demanda tá pequena, então não está gastando tanta energia elétrica. E como não está pagando no Monsenhor, então é razoável. Mas no primeiro momento eu fiquei preocupada. E a mesma coisa na água ali, né? Então a gente até colocou um valor ali superior, porque a nossa conta de água está vindo muito baixa. Então, se for o caso, a gente até pode fazer um remanejamento ali, né? Mas, assim, num primeiro momento, não vai ser necessário, tá? Só se, assim, voltarem às aulas presenciais. Mas, assim, vai ser muito difícil, eu acho que, nesse momento, entendeu? Entendi, então. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Já que a Marli levantou, eu também olhei ali também a coisa da luz e eu fiquei com uma questão também, mas vai de encontro, que já foi colocado. Se por um acaso o governo já do estado passar pro Instituto Federal as contas, né, dele, aí está tendo, pelo que eu entendi, em torno de uma previsão de aumento de 9 mil. Quanto é essa previsão? Tem uma previsão de quanto pode aumentar esse valor de luz? Previsão desse valor. Não, então, a previsão anual seria dos 170 mil mesmo, né? Então, mas já incluso uma potencial passagem já das contas do Monsenhor. Sim, a anual sim. Aí a mensal, lá, assim, a gente, hoje, eu acho que lá nem está tendo muito movimento, acho que aqui é que está tendo mais, né? Então, lá, acho que o consumo seria muito menor, mesmo se as contas viessem por nosso nome hoje, né? Então, eu acho que, assim, os 40 mil hoje, na atual situação, seriam suficientes, né? Mesmo com a passagem das contas, né? Nesse primeiro momento aí, né? Daqui até a aprovação aí do tomo 2, né? Entendi. E assim, eu vi que também o de internet está bem baixo, né? A previsão para o que vai ser gasto no tomo 1, pelo limite que está ali de 2020, né? E aí eu acredito muito por conta, né, do trabalho remoto, mas se voltar, talvez haja uma demanda muito maior. E aí eu queria fazer uma pergunta exatamente esse. Se por um acaso a gente vive um momento de instabilidade, né? A gente nunca sabe o que o governo vai querer da gente, como o cenário político pode mudar. Se por um acaso as aulas elas tiverem que voltar presencialmente, mesmo no cenário que a gente vive de calamidade, existe algum plano de contingência para utilizar esse dinheiro? O que seria cortado? Serão cortado o que primeiro? As bolsas? Tem algum plano B ou a gente não trabalha com plano B? Não, a gente vai ter que cortar sim, e assim, num primeiro momento, o que está sobrando aqui seria a questão dos alimentos, que é um valor maior, tá? A gente previu um valor maior para atender parte do tomo 1 e parte do tomo 2, até porque ele já é um valor quase que da totalidade, né? Então a gente poderia remanejar ali, né?
Assim, os contratos, eles são, é um valor que a gente não pode mexer, né? A gente até pode mexer, né? Fazendo uma redução aí dentro da legislação de 25%, tá? Mas há de ser estudado, né? E aí tudo depende do que vai ser daqui para frente, né? Mas nesse primeiro momento seria isso daí mesmo. Ok. A gente não deixaria de atender os alunos, né? Mas ficaria um valor a mais ali para o tomo 2 ali. E a questão da internet, Ronaldo, que você falou, né? O nosso contrato anterior, ele era o dobro desse valor. Então, o contrato venceu, tá? Foi feita uma nova licitação que diminuiu pela metade, tá? Então, assim, hoje a gente tem o mesmo serviço, se não for até uma qualidade melhor, né, de banda, pagando a metade do preço. Então, assim, eu não vou saber te dizer quando é que ele vence, né, porque tem aqui o que foi utilizado em resto a pagar, mais um saldinho aí, provavelmente ele deve vencer no meio do ano também, mas a gente conseguiu diminuir pela metade o contrato da internet. Ok. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou passar a palavra para o Denilson, para ele solicitar a vocês a aprovação do orçamento, tá bom? Obrigada, gente. De nada. Muito obrigado, né, pelos esclarecimentos, tá? Obrigada. Bom, a Dani está aqui do lado também, né? Se tiver mais alguma coisa, ela tá bem. Ela não está no vídeo, mas ela está aqui do lado. Então, pessoal, a discussão mais aprofundada do orçamento, ela vai se dar com a aprovação do tomo 2, né? Porque da forma que nós colocamos aqui, é mais os gastos assim que a gente não pode deixar de ter, né? A Dani comentou do fornecimento de alimentos aí, né? Então aqui, ó, a gente tem em 2020 nós gastamos 184 mil, então a gente já deixou 132 aqui. Então o que vai acontecer? Qual que é a ideia? Só para ter uma projeção aí. A gente deve, estamos ainda em discussão isso aí, mas a gente deve fazer uma licitação, né, para alimentos, mas condicionada ao retorno. Então, até para a empresa, porque se a gente não retornar, não faz sentido a gente fazer o contrato de aquisição de alimentos, né? Então, vai ficar a ideia, de repente, fazer essa licitação aí e deixar em stand-by até o retorno. Caso venha esse retorno ocorrer no segundo semestre, né? Até para a empresa saber, né, que não é uma coisa consolidada, né, essa oferta do alimento. E mesmo assim, né, assim foi colocado 132, né, e ainda ele não suplantaria a nossa necessidade, uma vez que foi gasto 184, né, o ano passado. Bom, o Celso está aí também, acho que ele nem abriu o microfone dele, né? Se tiver alguma dúvida, podem estar falando. Se não houver mais dúvidas, né, eu vou colocar já em regime de votação a aprovação do tomo 1 do orçamento. E aí, à medida que a gente tiver uma aprovação, né, do restante do orçamento, provavelmente lá para o mês de abril, maio, a gente retoma a discussão daí em cima do restante
da parte que não está sendo contemplada aí desse orçamento. Podemos votar? Podemos. Então, em regime de votação, pela aprovação da proposta de orçamento do tomo 1, do orçamento do Campus Sorocaba. Então, por favor, votem aí pelo chat os favoráveis à aprovação. Então, por unanimidade, né, foi aprovado então o tomo 1 do orçamento. Eu vou só dar um informe aqui. Na próxima reunião, a gente deve estar trazendo para aprovação do conselho, né, os nomes dos conselheiros, né, representantes do poder público, do poder público e da sociedade civil organizada, né? Então, provavelmente na próxima reunião vai ser uma das pautas e a gente deve também estar iniciando o processo de recomposição nos três segmentos aí, do docente, dos técnicos administrativos e dos discentes. Então, isso vai ficar no nosso retorno depois do mês de abril, março, né? Se não me engano, é março ou abril a próxima reunião. Agora eu não estou recordando aqui a data certa. Eu acho que é dia 30. Então é isso. Então eu abro a palavra aí para as considerações finais aí. Eu só faço o registro, né, do envio do link, né, só para achar onde está os contratos vigentes, para a gente ter uma noção melhor do link desses contratos, da vigência, onde é que está ali no site, enfim, só para a gente ter uma noção de quando é que vão ser renovados. Não sei se a internet está boa que você congelou. Denilson, você ainda me ouve? Ah, tá. Congelou para mim. Eu acredito que tem já esse. Ah, tá. Tudo bem. Aí mas aí eu aviso. Mas se for possível mandar ali no e-mail dos conselheiros, eu agradeço também. Tá bom? É isso. A gente fica preocupado, né? Mas eu acho que também todos nós, né, que estamos aqui no Instituto Federal, a gente fica preocupado com o orçamento, né, a gente gostaria de trabalhar com um cenário, acho que todos nós gostaríamos de trabalhar com um cenário consolidado, né? É um cenário novo, que é um desafio para todos nós, mas espero que a gente consiga vencer, né? É isso. Então, tá ótimo. Então, eu acho que já está, mas se não estiver, a gente vai providenciar a aplicação. Então é isso. Então, se não mais alguém tiver mais nenhuma consideração, eu vou então dar como encerrada, né, a nossa reunião. Agradecer, né, aos conselheiros aí pela disponibilidade, principalmente agora, né, o Ronaldo estava no conselho agora há pouco aí, né, o Marli também com uma criança dela aí, né, se virando aí para participar. O Celso em férias, né, eu agradecer ao Celso aí pelo comprometimento, né, que está tendo aí com o campus. E então, nada mais a tratar, eu declaro encerrada essa primeira reunião extraordinária do Conselho de Campus aqui do Campus Sorocaba. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.